Boa noite, senhores vereadores, doutor Igor, funcionários da casa e todos que acompanham pelas redes sociais. Hoje, quinta-feira, dia 9 de maio de 2024, declaro aberta a 7ª reunião ordinária de 2024. Vou passar aqui a pauta, saudações de prece, tribuna livre, presença da nutricionista Juliana Martins, a fim de esclarecer sobre o funcionamento da merenda escolar no município de Iracema. Leitura, discussão e votação do projeto de lei número 11/2024. Leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 05/2024. Leitura de indicações, prestação de contas, pequeno expediente, palavra livre, encerramento, leitura e votação da ata. Vamos agora às nossas preces, pedindo a Deus para um bom andamento dos nossos trabalhos. Antes de começar a reunião aqui, quero falar do Zé Antônio Toledo, né? Não está presente hoje, está passando mal, foi justificado. Também a tribuna livre foi cancelada pela própria Juliana. Agora, cancelou. Então, eu quero pedir ao doutor Igor que faça a leitura do projeto de lei número 11/2024. Projeto de Lei número 11/2024. Fixa os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais para a legislatura de 2025-2028, da outras providências. Justificativo. O presente projeto de resolução tem por objetivo, o presente projeto de lei tem por objetivo dar cumprimento às determinações expressas no artigo 37, inciso 11 da Lei Orgânica Municipal de Iracema, bem como no artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal. Segundo esses dispositivos, é atribuição da Câmara Municipal fixar, por meio de lei, os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal para cada legislatura subsequente, respeitando o princípio da anterioridade. De acordo com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas, os subsídios devem ser fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Ademais, a presente fixação de subsídios observou rigorosamente os princípios constitucionais da irredutibilidade, conforme o artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, da não vinculação às receitas de impostos, segundo o artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal, e da anterioridade, de acordo com o artigo 29, inciso 5º e 6º da Constituição Federal. A publicação dos valores de subsídios também será realizada em observância ao artigo 39, parágrafo 6º da Constituição Federal, garantindo total transparência e conformidade legal. Assim, os subsídios anteriormente fixados para o prefeito pela Lei Municipal número 698 de 2016 deve ter a recomposição inflacionária do período dessa legislatura, 2021-2024, isto é, de 2021 a 2023, somando as taxas de inflação, 10,6, 5,79, 4,62, respectivamente, somado com a meta de inflação estabelecida pelo governo federal para 2024 de 3%. Diante dessas premissas, é importante afirmar que as disposições legais aplicáveis à espécie estão sendo plenamente observadas, os valores horas fixados não representam um aumento real ou reajuste dos subsídios, mas apenas a mera recomposição inflacionária do período. Tal medida se justifica em decorrência da crise política, econômica e financeira que assola o Brasil, a qual indiscutivelmente alcança de maneira direta o município de Iracema. Entretanto, é importante registrar que, em razão do município não poder pagar mais que o subsídio do prefeito aos servidores, vem ocorrendo recorrentes rescisões dos profissionais da medicina pela defasagem dos vencimentos dos médicos. Portanto, torna-se premente esse aumento como forma de prover saúde e qualidade à nossa cidade. Neste contexto, entendemos que o valor atualmente praticado é suficiente para remunerar o trabalho dos agentes políticos, considerando não apenas a inflação, mas também a disponibilidade de tempo exigido, os gastos inerentes ao exercício do cargo e as significativas responsabilidades que acompanham as funções públicas. Os subsídios propostos devem em conta a complexidade e importância das tarefas empenhadas, que requerem grande dedicação física e mental e gestão eficaz de questões municipais, refletindo assim uma avaliação justa e equilibrada desses fatores. Embora seja legal e constitucional estabelecer valor majorado em homenagem ao melhor interesse público
e adequada compensação pelo serviço prestado, os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal para a próxima legislatura deve ser mantido no mesmo patamar, observada a necessária recomposição inflacionária do período 2021-2024. Deste modo, segue o presente projeto de lei para apreciação e votação dessa Casa Legislativa e a solicitação seja aprovada pelos nobres vereadores. Gricema, 4 de maio de 2024, Ronildo José Toledo, presidente da Câmara Municipal, André Aparecido Ferreira, vice-presidente da Câmara Municipal, José Geraldo Ferreira Batista, secretário da Câmara Municipal de Gricema. Parecer da comissão, vereador Bitur. Parecer favorável. Parecer favorável. O projeto está em discussão. Quem quer manifestar? Tem, vamos para a votação. Seu voto, Bitur. Favorável. Vicente. Favorável. Jadilson. Favorável. Roberto. Favor. Juninho. Favorável. Zé do Vigo. Favorável. André. A favor. Então o projeto foi aprovado. Vamos passar aqui para o projeto de resolução número 05/2024. Quer pedir o doutor Igor que faça a leitura, por favor? Projeto de resolução número 5 de 2024. Fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 da outras providências. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo dar cumprimento às determinações expressas no artigo 37, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal de Gricema, bem como no artigo 29, inciso 6 da Constituição Federal. Segundo esses dispositivos, a atribuição da Câmara Municipal fixar, por meio de resolução, os subsídios dos vereadores para cada legislatura subsequente, respeitando o princípio da anterioridade. De acordo com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e dos tribunais de contas, súmula 73 do TSE-MG Consulta 859.071, os subsídios devem ser fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. O subsídio deve ser estabelecido valores certos, não excedendo o percentual escalonado que tem como referência os subsídios dos deputados estaduais. Esse arranjo está em conformidade com o que dispõe o artigo 39, parágrafo 4º e o artigo 29, inciso 6º, ambos da Constituição Federal. Ademais, a presente fixação de subsídio observou rigorosamente os princípios constitucionais da irredutibilidade, conforme artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal, da não vinculação às receitas de impostos, segundo o artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal, e da anterioridade, de acordo com o artigo 29, incisos 5º e 6 da Constituição Federal. A publicação dos valores dos subsídios também será realizada em observância ao artigo 39, parágrafo 6 da Constituição Federal, garantindo total transparência e conformidade legal. Assim, observando todos os parâmetros legais acima estabelecidos, bem como a obrigatória recomposição salarial prevista no artigo único, parágrafo único do artigo 37 da Lei Orgânica Municipal de Gricema, o subsídio anteriormente fixado pela Resolução 5 de 2020 para a legislatura 2021-2024 passa a ter recomposição apenas inflacionária do período dessa legislatura, 2021-2024, isto é, de 2021-2023, somando as taxas de inflação de 10,6%, 5,79% e 4,62%, com a meta de inflação estabelecida pelo governo federal para 2024 de 3%. Diante dessas premissas, é importante afirmar que as disposições legais aplicáveis à espécie estão sendo plenamente observadas. O valor hora fixado não representa um aumento real ou reajuste dos subsídios, mas apenas a mera recomposição inflacionária do período. Tal medida se justifica em decorrência da crise política, econômica e financeira que assola o Brasil, a qual indiscutivelmente alcança de maneira direta o município de Gricema. Neste contexto, entendemos que o valor atualmente praticado é suficiente para remunerar os trabalhos dos edis, considerando não apenas a inflação, mas também a disponibilidade de tempo exigido, os gastos inerentes ao exercício do cargo e as significativas responsabilidades que acompanham as funções legislativas. O subsídio proposto leva em conta a complexidade e a importância das tarefas desempenhadas pelos vereadores, que requerem dedicação física e mental e gestão eficaz de questões municipais, refletindo assim uma avaliação justa e equilibrada desses fatores. Embora seja legal e constitucional estabelecer valor majorado, em homenagem ao melhor interesse público e adequada compensação pelo serviço prestado, o subsídio dos vereadores para a próxima legislatura, 2025 e 2028, deve ser mantido no mesmo patamar, observada a necessária recomposição inflacionária do período. Deste modo, segue o presente projeto de resolução para apreciação e votação dessa Casa Legislativa
e a solicitação seja aprovada pelos nobres vereadores. Glicema, 4 de maio de 2024. Obrigado, doutor Igor. Parecer da comissão, vereador Bitu. Parecer favorável. Parecer favorável. Projeto de resolução está em discussão. Quem quer comentar? Se não tem, vamos para a votação. Seu voto, Juninho? Favorável. Roberto? Favor. Jadilson? Favorável. São Vicente? Favor. Bitu? Favorável. Zé do Vico? Favorável. André? Senhor presidente, esse eu vou votar contra, tá? Esse eu voto contra, não voto a favor. Não. Então, o projeto foi aprovado, né? Agora vamos passar aqui para as indicações, né? Já pedi o vereador André que faça a leitura da indicação 14/2024. Boa noite, senhor presidente, boa noite, Boa senhores noite. vereadores. Boa noite, doutor Igor, funcionário da casa, você que está nos ouvindo, visitante aqui. Mais uma vez, né? Agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma reunião. E com uma indicação. Requeremos envio de indicação em tela ao prefeito municipal Guiricema José Oscar Ferraz. Indica-se patrulhamento e cascalhamento e limpeza de estrada de Crindiúba, em direção à residência de Flávio Paixão. Desde já agradecemos. Eu visitei a região lá. Região, até mostrei para o Zé Oscar, né, em foto. O Zé Oscar também acho que foi lá também, né? Paulo me disse que vai providenciar o mais rápido possível. Agora, a indicação do Juninho. Indicação de número 15/2024. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite à mesa, aos colegas vereadores, aos presentes, todos que nos acompanham aí na TV Câmara. Indicação número 15 de 2024. Excelentíssimos senhores vereadores, requeremos o envio da indicação em tela ao prefeito municipal de Guiricema, José Oscar Ferraz. Vou acrescentar aqui na minha indicação, bem como a mesa diretora da Câmara Municipal. Venho, por meio desta, indicar intervenção urgente no acostamento da rodovia estadual MG 447, sentido Visconde do Rio Branco a Guiricema, especificamente no trecho após a reta da Balança. Temos observado que a falta de manutenção adequada, especialmente no que se refere à poda de árvores e galhos, tem causado sérios empecilhos para o tráfego seguro de veículos. Os galhos invadem a pista e obstruem o acostamento, comprometendo não apenas a segurança dos motoristas, mas também a de pedestres que utilizam esse espaço. A situação atual apresenta riscos consideráveis de acidentes, além de dificultar a visibilidade durante períodos noturnos e condições climáticas adversas. É fundamental que uma equipe esteja designada para realizar a poda regular das árvores ao longo deste trecho da rodovia, além de outras medidas de manutenção que se façam necessárias para garantir a segurança e a funcionalidade da via. Além disso, solicitamos que a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Obras do município possam trabalhar em conjunto com o DR para a rápida solução desta questão. A colaboração entre os órgãos estaduais e municipais é crucial para que possamos oferecer aos cidadãos condições adequadas de tráfego e segurança. Desta forma, solicito também ao plenário desta Câmara Municipal que apoie e providencie o envio deste ofício aos órgãos citados e responsáveis, reforçando a urgência e a importância desta manutenção para a segurança de todos que transitam por esta via. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guiricema, 9 de maio de 2024, José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador. Senhor presidente, é um pequeno trecho, voltando ali de Visconde do Rio Branco, Bom Jardim. Balança, balança. Depois da balança, aquelas árvores ali já estão entrelaçando. E essa reivindicação aqui, foi de motoristas
do próprio município daqui de Guiricema e também da Prefeitura Municipal, que transportam aluno e motorista de ônibus. E em dias chuvosos caem muito galhos ali e acho que todos nós percebemos, né? Aquele trechinho ali fica bem cheio de galho e é difícil. O asfalto também não está muito bom, então isso aí está sendo bastante reivindicado. Há um tempo atrás, eu estava conversando com a Laís, que preparou a indicação, ficou muito boa, Laís. Eu fiz um ofício ao DR daqui, que às vezes a gente resume o nosso trabalho só direcionado ao executivo ou aqui interno, e não é. A Câmara Municipal, ela pode fazer as indicações e requerimentos a outros órgãos, sindicatos, uma rádio, a uma escola. E então, aqui nós estamos direcionando ao DR, tá? Para pedir providência. Então, eu peço que a mesa assuma essa indicação, encaminhe por ofício e acompanhe os pedidos e prestem as informações à população que está pedindo por providência. Obrigado, presidente. Obrigado, Juninho. Quero registrar aqui a presença do Anderson, Daniel, do Ilmar. Seja bem-vindo a essa casa. Agora eu vou passar aqui a prestação de contas. Relatório das receitas e despesas da Câmara Municipal de Guiricema referente ao mês de abril de 2024. Saldo anterior, R$ 223.406,48. Repasse da Prefeitura, R$ 143.166,67. Aplicação financeira, R$ 1.697,17. Total das receitas, R$ 368.270,32. Descrição das despesas. Pagamento referente ao IPREV, R$ 8.122,25. Pagamento referente à papelaria, R$ 818,30. Pagamento referente ao supermercado, R$ 502,03. Pagamento referente à internet, R$ 190,31. Pagamento referente à conta de telefone, R$ 94,69. Pagamento referente ao programa contábil, R$ 1.206,18. Pagamento referente à padaria, R$ 81,98. Pagamento referente a despesas bancárias, R$ 12,00. Pagamento referente a INSS, R$ 10.557,97. Pagamento referente ao abastecimento de água, R$ 75,04. Pagamento referente à energia, R$ 865,45. Pagamento referente ao imposto de renda, R$ 6.401,04. Pagamento referente à folha dos vereadores e funcionários, R$ 58.670,71. Total das despesas do período, R$ 87.687,95. Saldo do mês, R$ 57.175,89. Repasse dos rendimentos, aplicação financeira à Prefeitura, R$ 3.067,26. Saldo total, que a Câmara hoje tem, R$ 277.515,11. Observação: todos os documentos fiscais e empenhos encontram-se à disposição da população para qualquer esclarecimento de dúvidas. Ronildo José Toledo, presidente da Câmara Municipal. Agora vamos entrar no pequeno expediente, né? Palavra livre. Tem. Sr. Vicente? Eu noite. Anda, né? Para esquecer disso. Só reforçando aquela estrada de Guidoval ali, acabar de passar, mas que está muito ruim, mesmo. Só reforçando, já foi pedido. Às vezes dá mais uma forcinha lá. E outra, então o rapaz que mexe lá com a água lá, a água das 3 bicas já deu uma diminuída muito grande, já está faltando água. Então reclamou comigo. Então você chega lá, conversa lá com o presidente, com isso tudo lá.
dar uma forcinha lá para... Tá fácil agora, né? Que o Pia já fez o poço. O padrão tá colocado. Entendeu? Só faz só os canos agora e ligar ela. Porque a água agora não tá aguentando muito tempo mais, não. Esvaziar a caixa, demora em encher outra vez. O pessoal lá naquela rua de cima tá reclamando demais. E sobre reclamando daquele negócio daquele poste, então a irmã Daniel ali tornou falar comigo outra vez do poste. Eu falei assim, agora tô achando meio complicado colocar aquele poste ali agora. Vamos aguardar isso aí mais pra frente. Mas sempre cobra a gente mesmo, não vai cobrar outro, não vai cobrar assim, vai cobrar eu. Então meu pedido é esse. Que se realize esse negócio dessa estrada, o negócio da água. O mais rápido possível a nós. Eu agradeço. Obrigado, suficiente. E tu? Boa noite a todos, amigos aqui presentes no plenário, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite. Quero parabenizar o presidente, né, pela questão das finanças da casa. Devo te ver aí 277 mil será devolvido para aplicação em favor da nossa população. Queria parabenizar também a administração, né, que vai inaugurar a primeira obra aí, a escola Coronel Luiz Coutinho, totalmente reformada, revitalizada. Uma coisa linda, muito bonita mesmo, muito bem feita, todos vão ter a oportunidade de ver e com certeza vai trazer muitos frutos bons para a nossa cidade, porque ficou um lugar maravilhoso. E as crianças que ali vão fazer uso daquele espaço terão um lugar digno. E os profissionais também da educação, os professores, da mesma forma. Então, parabenizar por mais essa conquista. Lembrar que não é uma conquista de uma pessoa, é de várias pessoas, é de toda uma administração. Então, é isso aí. Outra coisa é desejar ao meu amigo José Antônio Pinto, que foi homenageado aqui nessa uma sessão da Câmara, está passando por um momento difícil e várias cirurgias já. Estive visitando ele. Então pedir a Deus e a ele força, coragem, porque o que ele está enfrentando não é fácil, mas ele se mantém firme, confiante, e se Deus quiser, vai sair dessa. E também não poderia deixar de manifestar aqui o apoio e a dor, né, que a gente está observando aí no noticiário, a questão do Rio Grande do Sul. Só quem não tem coração mesmo, não tem sentimento, que não vê aquelas cenas e não se emociona. Então, é só Deus mesmo para poder reconstruir não só as estruturas, mas cada pessoa, cada ser humano que está sendo abalado por aquela tragédia. Meu boa noite, muito obrigado. Obrigado, Bitu. Zezé? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero também parabenizar todos os vereadores dessa casa pela forma que vem conduzindo os trabalhos e também destacar também que o município de Grisema já deu início à vacina contra a dengue. Está sendo realizado de segunda a sexta no Centro de Saúde Ataboa e o público-alvo são as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. E dizer também que a vacina contra a gripe está liberada para pessoas, as crianças a partir de 6 meses de idade. Segunda a sexta-feira, no Posto de Saúde Ataboa. Muito obrigado. Obrigado, Zezé. Mais alguém? Juninho? Gente,
Vou falar o primeiro, que envolve a mesma questão. Há pouco tempo aqui nós votamos um projeto de lei, depois virou lei, que é criando o cargo de professores para cargo de educação especial. E também o professor de música. Eu penso muito do que eu vou trazer aqui para a reunião, do que eu vou falar, do que eu vou argumentar. E muitas das vezes são pessoas que pedem a gente para trazer o que a gente fala aqui. A gente representa, né, as pessoas, a população. Então, o primeiro que eu gostaria de trazer é referente ao assunto do professor de música. O que acontece? A ex-secretária esteve aqui fazendo aquelas denúncias, tudo participando da tribuna, e aí eu citei num determinado momento a questão do professor de música, que era um projeto que ela tinha criado aqui. E aí, a partir daquilo ali, o assunto cresceu. E o professor de música é o Darlan. Na ocasião, eu falei que a minha filha fazia aula de música, ela ficou sentida com aquilo, e muitas mães me procuraram, talvez porque a minha filha também fazia aula com ele, e questionaram porque não entendiam a demissão dele. Assim, repentinamente, injustificadamente, não foi justificado. Teve uma reunião interna, mas a gente não ficou sabendo, e eu procurei a informação, o Avelino teve aqui na Câmara Municipal, mas não trouxe nada sobre isso. A única pessoa que falou, brevemente, por causa do momento de calor ali, do que ela estava falando aqui na Câmara, e eu acredito nervosismo, foi a Gislene. Mas a informação sobre a questão de professor de música ter parado, ela nunca veio uma explicação para nós. E a Câmara Municipal, pelo menos através de mim, não sei se em outros momentos outros vereadores também falaram, mas em reunião eu falei, eu cobrei várias vezes explicação por que teriam retirado o professor de música Darlan. E aí, oficialmente, eu não tive resposta. A prefeitura ignorou, como ela faz isso comigo mesmo, com o pedido que eu faço como vereador. Ainda tem muita gente que confia no que a gente fala aqui, no que eu apresento, no que eu debato com vocês, e eu acho que eu ainda tenho um pouco de credibilidade no que eu falo. E aí, às vezes, eu já falei da ignorância que eu vejo do governo municipal, com pelo menos parte da Câmara. Eu sou parte dessa Câmara. E eu sinto uma ignorância muito grande com relação às minhas pretensões, do que eu peço, do que eu sugiro. E o que às vezes eu falo aqui no plenário, utilizando do microfone, muitas das vezes é a voz da população, de alguém, de algum cidadão que pede. Igual eu acabei de apresentar aqui uma indicação de melhoria de estrada, foi o quê? Foi pedido de motoristas. Inclusive, tem motorista da própria prefeitura que está pedindo. Então, quando a gente vem falar isso aqui, eu não tiro do meu íntimo aqui, da minha própria ideia. É fato que está acontecendo. Eu queria pedir que a prefeitura, que o prefeito, que desse mais ao secretário Avelino, que desse mais atenção aos casos aqui apresentados. Quando eu vim falar do professor de música e eu fui ignorado, a única pessoa, ou vereador, né, na ocasião aqui, que debateu de forma rasa comigo aqui, mas não apresentou esclarecimento, acho até que ficou pior, que a partir do debate a coisa ficou pior, foi o vereador Marcos Bitu. E na ocasião, até então, eu já tinha falado no assunto 3 vezes na reunião. 3 vezes. E o último foi com a presença da Gislene aqui, que sabe tudo desse projeto de música, porque foi ela que criou o projeto. E aí o que acontece? Eu não tive explicação e o que eu recebi foi apenas suposições. E suposições que eram sérias. Coisas levantadas aqui que eram sérias. Suposições até de crime sobre a pessoa do professor de música.
o menor dos problemas apontado a ele aqui na Câmara Municipal foi não ter qualificação para ser professor de música. Aqui nós somos vereadores e nós temos que sustentar o que a gente fala. O que eu estou falando aqui, todos nós ouvimos. Então, eu só ouvi do vereador Marcos, não estou aqui fazendo acusação nenhuma a ele, mas acho que ele também não tem as informações precisas. Essas informações deveriam ter vindo da Secretaria de Educação, do prefeito municipal, porque a gente enche ele de elogio aqui. Muito. Parece que é proibido fazer uma crítica, mas tem muita coisa que ele merece crítica. E eu estou fazendo uma aqui agora. Ele assiste às reuniões. Eu gostaria, prefeito, que você olhasse com mais carinho as reivindicações daqueles que você acha que não é da sua base política. Porque o município não funciona só com base política, só com gente elogiando. Tem gente que tem que ver a realidade. E aconteceu um fato grave aqui, porque suposições aconteceram, eu não tinha condição de provar nada, eu não investiguei vida de ninguém, eu não estou aqui para isso. A única coisa que eu queria era que as aulas de música continuassem. Minha filha fazia aula de música, um monte de coleguinha dela estava lá e gostavam. Daí, ok, parou devido a algumas suposições, foi a única coisa que foi apresentada. Suposições que o professor teria cometido algum ato até criminoso aí, que ele não tinha, a menor foi que ele não tinha qualificação. Tá, então veio a questão do projeto de lei para a Câmara Municipal. Para quê? Para que se organizasse a questão da contratação de um professor de música, para dar continuidade ao projeto lá iniciado pela Gislene. Então, eu fiquei feliz, porque o que eu queria é que a aula de música continuasse, não acabasse. E depois de um barulho todo desse, depois de muito tempo sem resposta, depois de mães me procurarem, eu não ter o que dizer, pedir através da Câmara, mas não ser ouvido, que o prefeito fecha os ouvidos dele para não dar atenção para as reivindicações, pelo menos que eu faço, não. A população pode saber disso, não tem problema. Há quem fique feliz com isso, há quem fique triste com isso. Mas, depois de ser plenamente ignorado, porque eu falei na Câmara Municipal, veio então um processo seletivo. E aí o que acontece? Vem o processo seletivo, porque o que aconteceria? Aconteceria que contrataria um professor adequado, qualificado, para dar as aulas de música. Qual foi o professor que passou para dar aulas de música? Que foi o primeiro colocado, que é qualificado e que está em primeiro lugar e que vai ser o contratado para dar aula? Professor Darlan. Depois de passar por tudo que a gente passou aqui na Câmara, o professor Darlan de Oliveira Lisboa passou no processo seletivo. E aí a interrogação fica maior ainda, presidente. Eu falo assim, presidente, mas é para todos os vereadores, é para a população de Guiricema, é para o secretário de Educação, que deveria prestar esclarecimento. Porque tem coisas, presidente, que merece sim elogio. Eu pedi pela limpeza do parque de exposição na última reunião. No dia seguinte, quando amanheceu o dia, estava lá o maquinário limpando. Você também pediu. Internamente, né? Mas você também pediu. No dia seguinte, talvez foi até pelo seu pedido, presidente, porque o meu não deu tempo de chegar nas mãos do prefeito. Talvez foi até pelo do senhor, o senhor me desculpa. Mas no dia seguinte, estava lá limpando, ficou limpinho, né? Mas tem coisas que a gente também tem que abrir os olhos, porque nem tudo está perfeito. É bonito reconhecer que não está, mas a ignorância, ela não nos leva a lugar nenhum. E está aqui hoje, que eu estou falando para a população inteira, a reunião é gravada, e eu
quando eu cobrei, parecia ser simples. Era manter o professor, manter as aulas. O que houve agora? Ah, mas agora sim tem um cargo, era desvio. Vai se aparecer milhões de justificativa. Mas uma justificativa é impossível de se ter. A de que o professor Darlan não tinha qualificação para ser professor de música e hoje ele está contratado aqui. Em primeiro lugar, ele tinha sim. O professor Darlan foi injustiçado. Ele foi injustiçado pela administração pública. E eu gostaria daqui de fazer essa menção, porque durante o tempo que ele deu aula, eu vi a evolução da minha filha, que foi aluna dele, eu vi a evolução da filha das outras, das coleguinhas dela, e era um lindo trabalho feito aqui debaixo dos nossos olhos, ou sobre os nossos olhos, para ficar melhor, porque era no salão superior, e eu vim várias vezes aqui, eu tenho vários vídeos filmando, é porque eu não posto muito, eu não sou vereador de novela, mas eu não posto tanto, mas eu vinha, eu acompanhava, eu achava lindo. E aí, é muito triste você ver o município, quando a gente já falava sobre isso, poderia já estar dando alguma atenção, vim falar aqui na reunião, veio por outro assunto, mas quando é um assunto menor, não dá atenção. E se for ainda do Juninho Teixeira, eu acho que é menos atenção ainda, está claro para todo mundo. Sobre a questão do professor Darlan, é essa. Da minha parte, eu acho que ele nem espera um pedido de desculpa, mas da minha parte eu tenho um incentivo, eu tenho a valorização dele, eu tenho que o parabenizar por persistir e mostrar para todos nós que nós temos que confiar na pessoa que faz o bom trabalho. Quem acompanhou, sabia que o trabalho era bom e ele vai continuar. Seguindo nessa toada, porque no mesmo, o segundo assunto, presidente, no mesmo edital, se tratou também do projeto de lei que criou as vagas, e foi polêmico, criou as vagas do professor da educação especial. Até que eu falei aqui, que era o prefeito comeu mosca, né? Deixou passar o concurso, perdeu a oportunidade, ele vai ser cobrado futuramente pelo Ministério Público por estar contratando pessoas de cargo, provimento efetivo e fazendo o processo seletivo, né? Então, o que acontece? Ele, simplesmente, ele dormiu no ponto e não incluiu no concurso público ou fez intencionalmente, que é pior. Fica pior. Quero acreditar que ele tropeçou no tempo. E aí, o que acontece? Vai se fazer o processo seletivo. Um monte de professores, não vou falar de um, não. Vou te falar de uns 6 ou 7 me procuraram. Eles devem estar ouvindo a reunião. Então, para honrar eles que, por final, já jogaram a toalha e já desistiram de questionar, mas o papel do vereador é esse aqui, vir e falar por eles. Alguns até têm medo de vir aqui pelas consequências que podem causar a eles, que é do medo, que ninguém deveria ter medo. O que acontece? Questiona-se sobre os critérios para a contratação de um professor da educação especial. Processo seletivo, até pedi à assessora para imprimir para mim durante o dia. Eu já até tinha no celular, sabe, Laís? Mas fica mais fácil manuseando o papel aqui. A forma de critério criado para selecionar o candidato é completamente questionável. E isso que eu estou falando aqui é a vontade de muitos professores. Eu gostaria, se o Igor captar essa mensagem, pode ser de forma resumida, Igor, não tem problema, que a Secretaria de Educação se posicionasse sobre isso, do porquê da contratação não especialmente valorizando o cargo daquele que especializou na educação especial. Porque você tem professores assim,
estritamente especializados na área da educação especial que não foram aprovados. E que, aparentemente, teria totais condições de ser. Se privilegiou outros cargos, outras condições, que é a conclusão, por exemplo, da pedagogia, em detrimento da educação especial. E isso modifica todo um resultado do processo seletivo. Não vou me alongar sobre isso, presidente, porque tem muita gente preparada para falar sobre isso. Mas eu acho que primeiro é ouvir. Então, vai ficar essa reivindicação. Primeiro eu fiz a crítica do professor de música, porque eu achei que foi uma injustiça muito grande o que foi feito aqui com o professor. Eu tentei fazer por ele aqui algo, mas tardiamente a justiça aconteceu. Tá? Ele, por si, pelas suas próprias forças, venceu. E o segundo caso é que, embora uns 6 ou 7 professores, alguns que nem concorreram, mas que são colegas, que assistiram, que acompanharam e que estão pedindo até anonimato, eu digo para vocês, não tenham esse medo, porque a gente não pode viver sobre esse óbice, essa situação de ter medo de falar alguma coisa, com medo de ser prejudicado, de ser chamado a atenção, de ser perseguido. Mas se você que está me ouvindo aí é professor e que se sentiu prejudicado e que viu um colega ser prejudicado, eu coloco à disposição para te ouvir, para te representar aqui. Esse é o meu questionamento, Igor, para que a Secretaria de Educação se posicione. Talvez eu falando dessa forma aqui hoje, mais energicamente, ele venha se manifestar, já esteve aqui na Câmara, já nos visitou, veio falar de tantos números, veio falar de revolução, e a revolução não acontece. É isso que eu gostaria de deixar, presidente. Também foi um desabafo, porque o resultado do processo seletivo, tão como foi o do projeto de lei que criou os cargos, o resultado dele também trouxe bastante questionamento. Então, eu venho pedir aqui à Secretaria de Educação que explique. Não é a mim, Juninho Teixeira, vereador. Há muitas pessoas que às vezes estão pedindo anonimato por medo, mas que estão aqui querendo saber o porquê, quando eles acreditavam numa oportunidade de trabalho e emprego para eles, essa chance, essa oportunidade foi retirada das mãos deles. Obrigado, presidente. Obrigado, Juninho. Primeiramente, falar, né, porque fui citado e repito aqui tudo que falei naquela reunião. Foi gravado. Repito em todas as palavras aquilo que eu disse. Vou começar por tópico. Falou-se em perseguição. Eu acho que a administração 2021-2024 talvez seja a única. Eu falo porque eu tenho 33 anos de serviço público municipal. Para mim, até hoje, a única que não perseguiu ninguém, em momento algum. Então, não há motivo para ter medo. E se alguém tiver medo de me falar, também, que eu também sou procurado por professores, por pessoas na rua, diversos profissionais de todas as áreas, e nunca me falaram isso. Muito pelo contrário, o que a gente escuta é que não, nessa administração, não há privilégios e não há perseguições. Isso é muito claro. A gente vê até certas manifestações agressivas à pessoa dele e ele releva. Segundo ponto, a questão do professor de música, gente, é uma questão, aqui está tentando se criar uma coisa que não existe. Primeiro, quando eu falo, veja bem, que
que ele não era capacitado para a função, é porque ele não era. Não existia cargo de música, de professor de música. Existia cargo de professor de escola primária. Pedagogia. Ele não é formado em pedagogia. Se ele tiver, ele mostra aqui que eu vou pedir desculpas. Agora, tentar inverter papéis, não. Hoje houve o processo seletivo porque foi criado o cargo de música por essa casa, o qual o senhor prefeito publicou o processo seletivo e esse tal servidor veio a passar em primeiro lugar. O que tem de mais nisso? Ninguém falou que ele não era professor de música. Eu não falei aqui em momento nenhum. Pode pegar a gravação. Momento algum eu falei que ele não é professor de música. Eu falei que ele não era professor de pedagogia, de sala de aula. Então ele estava contratado de forma irregular, irresponsável por quem colocou ele lá. Então, o prefeito foi o quê? Consertar. Porque não é ele que é responsável por, às vezes, avaliar currículos, às vezes avaliar contratações, porque isso não é dele. Isso é de RH, isso é de secretário. O prefeito não tem essa obrigação. Apenas assina a nomeação e a exoneração. Então, eu volto a afirmar com todas as letras. Se ele vier aqui e provar para mim que ele é professor de pedagogia, para ser professor numa sala de aula, de qualquer ano que seja, eu peço desculpas. Agora, o que foi discutido aqui era professor de música, e não existia o cargo de professor de música. A Câmara criou, os 9 vereadores votaram a favor, eu estou doido. Os 9 vereadores aqui votaram a favor da criação do cargo. E agora foi lançado o processo seletivo para a ocupação desse cargo e ele veio a passar. Parabéns para ele. Mas passou dentro do cargo que ele pode exercer. Ele não passou no cargo que é desvio de função. Porque ele estava em desvio de função. Então, com relação às outras coisas, a falas, o que eu disse é que eu ouvia os comentários. Eu não disse, afirmei aqui em momento algum que ele tinha problema com... Pois eu não afirmei isso. Até porque isso também está no Ministério Público. Está sendo apurado. Nós teremos resultado. E será falado aqui, com certeza. Né? Então, outra coisa é a questão do professor. Gente, é a coisa mais simples do mundo. Todo mundo hoje sabe os seus direitos. Todo mundo hoje, nós vivemos numa cidade totalmente politizada, em que as informações correm a boca rota, bem nem sair da prefeitura já está na praça. É muito simples. Se eu me sentir prejudicado num processo seletivo, se eu me sentir prejudicado num concurso, eu vou ao Ministério Público. Eu não preciso ter medo de ninguém, não. Eu vou lá e vou reivindicar. O que vai acontecer? Se tiver irregularidade, isso vai ser julgado no chão. Isso será julgado no chão. E quem fez errado será penalizado. Com toda certeza. Então, aqui, o que eu quero dizer, não adianta falar, jogar, para tentar criar uma coisa que não existe. E ninguém aqui falou que ele não era capaz, ou que era isso ou aquilo. Foi falado que não tem diploma de professor de pedagogia. Muito simples. Ele não poderia ocupar a sala de aula.
Como é que ele ia dar aula de música? Ele estava em desvio de função. Irresponsável quem contratou. Porque sabia que não existia o carro. Então, olha, eu tenho todo cuidado em falar, porque também aquilo que eu falo eu assumo. Sempre assumi. Aliás, sempre fui muito criticado por isso. Denúncias anônimas, coisa que eu nunca fiz, eu vou e assino, talvez seja perseguido demais por isso, porque eu assino. Então a cara tapa. Contra mim, todo dia tem a denúncia anônima. Todo dia. Parece até brincadeira. Então, assim, eu quero dizer isso. O prefeito, em momento algum, ele privilegiou os outros. Ou privilegia. Tanto é que o concurso que ele deu aí, não há um momento sequer que alguém fale que houve alguma coisa errada. E em todos os outros concursos acontecidos em Iricema, houve comentários de problema. Com esse não aconteceu. Então, eu tenho que, se tem coisa errada, tem que ser falada e tem que ser apurada. Principalmente se elas são graves. Quanto ao professor, ao Avelino, também acho sério, honrado, honesto, correto. Já esteve aqui, deu explicações. Acho, dentro da minha visão, eu acho que ele falou bastante coisas, deu resposta de bastante coisa. Pode, às vezes, ter deixado alguma coisa sem falar. Mas acho também que os vereadores poderiam ter perguntado no momento. Mas a Câmara está aí para isso, pode convocar ele para vir aqui esclarecer. Esse é o papel nosso. De poder convocar eles, convocar secretários para falarem sobre suas pastas. Essa também é uma das nossas funções. E acho até que esse debate seria mais importante, mais bonito, se ele tivesse com a presença dele aqui. Porque ele pode dar explicação, às vezes, de coisas que eu não sei, ou que o outro vereador não sabe. O vereador perguntar a ele coisas que nós não somos obrigados a saber tudo, o Poder Executivo. Nós temos que fiscalizar, sim, mas tem coisas que passam. Então, a presença dele aqui, senhor presidente, se o senhor achar, e se os 9 vereadores achar, convoque-o, para que ele esclareça, que ele faça o que tem que ser feito, se é que ficou alguma coisa sem esclarecer. Agora, quanto a mim, o que eu digo é isso. Momento algum eu falei que o professor Darlan não tinha diploma. O que eu disse é que ele não tem diploma de pedagogia, ele não tem diploma de professor de sala de aula. Volto, repito, se ele apresentar aqui na Câmara de Vereadores, eu sou o primeiro a pedir desculpas a ele e abraçá-lo. Com toda humildade, com toda serenidade e tranquilidade. Agora, vier depois, abre um processo seletivo para contratar professor de música, um cargo que não existia, que essa casa aprovou, e ele passa em primeiro lugar, o que me resta é o quê? Parabenizá-lo. Mas agora sim, agora ele vai ocupar uma posição que ele tem competência para ocupar. Então, senhor presidente, muito obrigado. Espero ter esclarecido e não precisar de voltar a falar. Muito obrigado. Arthur, mais alguém? Adilson? Uma boa noite a todos os ouvintes. Daniel e Mar, vereadores dessa casa, servidores aqui presentes. Mais uma vez a gente vem para a reunião, às vezes querendo não ter nem falar, porque a gente apanha tanta coisa, né? Vou começar pegando um gancho na fala do Juninho, a respeito do professor de música. Então, no meu ponto de vista, já errou 2 vezes com ele, né? Primeira vez e agora. E se tinha alguma irregularidade, se tem uma pessoa que não tem culpa, é ele.
Se tem uma pessoa que não tem culpa, é ele. Ah, mas que a culpa foi do secretário, que foi do RH, mas quem assina é o prefeito. Quem manda na prefeitura é o prefeito. Se aqui acontecer alguma irregularidade aqui, quem responde é o presidente da Câmara. Se acontece alguma coisa dentro da prefeitura, quem responde é o prefeito. Ele tem que ter conhecimento, ele tem capacidade para isso. Agora, tanto é que, se ele identificou irregularidade, o que ele fez? Ele tirou. Mas, então, se tem uma pessoa que não tem culpa nisso, é atribuir a culpa para o profissional que estava aqui. Não vou entrar em mérito das acusações que foram feitas por eles, que foram graves, assim como que foi imputada ao atual secretário de Educação. Que aí, nenhum vereador se interessou. Nenhum vereador falou tão grave quanto o do Darlan. Né? Então, 2 pesos, 2 medidas. Se me interessa, eu vou falar. Se não me interessa, eu vou ficar calado. Mas então, volta a falar, se tem uma pessoa que não teve culpa, foi ele. Né? Então, passou no processo seletivo, se está lá, foi chamado, foi convocado, é porque está ok, está tudo dentro da lei e em primeiro lugar. Então é mérito dele, parabéns para ele. Não sei se vai ocupar, se está ocupando já, não sei. Mas aí fica, né? Eu acho que fica até difícil para ele vir para a cidade de Guiricema agora trabalhar né, diante disso. Eu, na minha opinião, o que foi falado, eu me defenderia. Se até então ele não veio aqui para se defender, que essa casa está aberta, tem que dar espaço para ele. E também tem, né, a justiça, né? A gente entende que não é muito fácil. Os outros falam assim, vai na justiça, porque um processo demora. Ele vai lá fazer uma acusação, ele tem que gastar dinheiro com advogado. É muito complicado. A gente sabe disso. Não é tão simples assim. Ah, se falar de mim, eu vou lá e eu vou lá na justiça e entro com o processo. O processo não é tão simples assim, não. A gente entra com o processo, demora anos e anos e anos e anos. E depois de tanto tempo que a gente até desistiu. E todo dia a gente tem que falar sobre aquele assunto. Então, não é muito por aí. Às vezes a pessoa desiste e fica, né, chateado. E aquilo que eu falei, uma pedra, né, uma palavra que a gente joga no ar, depois ela não volta fácil, não. Mesmo que não seja verdade, né? E se for, realmente é sério, tem que se tomar providência e quem é culpado tem que pagar pelos erros, né? Então, uma das coisas que eu ia falar sobre o processo professor de apoio. A gente fica vendo o que, mais uma vez, eu tenho que falar, causa muita estranheza, com tanto tempo, após logo em seguida um processo, a homologação de um concurso público, aí cria aquela vaga, olha, está fazendo, olha a transparência está fazendo, tanto tempo para fazer, vai fazer justamente quando homologa. Então, e os critérios utilizados, todo dia, eu tenho certeza que todos os vereadores recebem essa reclamação, todos os vereadores recebem essa reclamação e está reclamando contra esse processo seletivo. Eu acho que não saiu o resultado ainda, né, de muita gente apareceu, parece, foram muitos candidatos, e a informação parece que essa não teve condições de sair ainda. Não sei se, né, às vezes saiu agora e eu não estou sabendo. Né? Às vezes não consegue acompanhar tudo. Né? Mas, estranhamente, né, tanto tempo, a gente já falou aquilo. Então é o seguinte, uma coisa é certa, que está 100%, que está tudo, como se diz, né? A gente vê tanta transparência, tanta propaganda de transparência, mas não está sendo tão transparente assim, não. Não está tão sendo, lógico, tem mérito, a gente tem que ver, reconhece muitas coisas, mas também não é bem assim, não. Igual uns casos, no meu entender, graves, esse caso foi grave, mas está aí, necessita, votei a favor do processo de professor de apoio, né? Mas fica uma coisa muito, né, estranha. Foi falado aqui agora. Aí eu falo e desafio. Ah, mas o professor de música estava em desvio de função. Ah, que novidade em Guiricema, desvio de função. Todos os novos vereadores aqui sabem. Todos os vereadores trabalham com ele. Zé trabalha, o André está no dia a dia, o Ronil está dentro da prefeitura, dentro do posto de saúde, em todo lugar. Tem desvio de função na administração e muita. Não adianta o vereador falar que não sabe disso. Ah, mas o professor de música está errado porque tem desvio de função. Quantos me vêm
o assessor jurídico, me vem o prefeito, o secretário, todos os secretários falam comigo que é mentira. Eu encontro todo dia desvio de função. Agora, falar que não é chamar a população de idiota, é rir na cara da população. Motorista, exatamente, motorista bateu com ônibus irregularmente. Ninguém tocou o assunto, ninguém levou para frente. Ninguém levou à frente. Teve um ofício da atual secretária de Educação que chegou nessa casa aqui na reunião passada. Mas chegou por e-mail da Laís. Laís mandou para a gente aqui. Inclusive chamando o vereador. Eu sou... A carapuça viu para mim, sim, que vereador está prevaricando. Chamou todos nós. Está aqui o ofício. Em caso, já que vocês estão concordando, vocês estão prevaricando. Uma denúncia grave. Nem na mesa que está o projeto. Ah, mas foi mandado para cada vereador. Todos sabem, ou não sabem lá ainda? Todos os vereadores têm ciência disso. Têm ciência disso. É grave. Não vou tocar porque é o seguinte. Eu acho que, contudo, a pessoa tem que se defender, tem que se manifestar. É um caso muito delicado. Mas uma vez que tornou público, eu até sugiro e peço ao presidente que encaminhe, já que já tem uma manifestação lá, que ela mesma fala, ela chamou todos os vereadores, falaram que todos estão prevaricando, ou não falou? Chamou. Aí eu falo, em parte ela tem razão, porque se eu vejo que um professor de música está em desvio de função, e quantos outros? No mínimo, se quiser, eu falo uns 30. O Zezé pode falar uns 20 ou 30 que trabalham com ele. É encarregado disso que faz outra função? Ou não é? Aí sim, realmente, nós estamos prevaricando. O problema, se nós formos chamar lá na frente do Ministério Público, muitos vereadores vão ficar calados, porque tem o direito de permanecer calado, mas dificilmente um vai chegar e falar assim, é verdade. A qual função de fulano de tal lá? Não sei dizer. Sabe dizer? Está compactuando todo dia? Está participando do jogo? Está participando do jogo? Mas porque está me beneficiando, vou ficar calado. E isso não vem acontecendo nessa administração só. Em todas que eu participei. O vereador falou e falou certo. Quem se sentir prejudicado em alguma coisa, corre atrás. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Realmente, perseguições, falar que não tem, tem. Ah, mas já teve em outras ocasiões, teve. 3 vereadores aqui, que são servidores públicos. Todos os 3 já sofreram perseguição. Pode perguntar todos os 3 aqui, ó. Somos nós 3 aqui, ó. Vereador Marcos, vereador Zezé e eu. Ou estou falando mentira, que nós nunca fomos perseguidos. Fomos. Eu não vou falar que não fomos, não. Fomos, Zezé foi, o vereador Marcos foi, eu fui. Eles sabem disso. Todos nós 3. Ah, mas tá certo. Não está certo, não. Ah, mas você estava lá. Nunca peguei, compactuei, nunca falei, coisa, ó, deve fazer isso. Ah, deve perseguir fulano de tal. Pelo contrário. Pelo contrário. Porque quando a gente sofre na pele, a gente sabe o que é uma perseguição. Né? O Daniel está aí também. Né, Daniel? Não é mole, não. Quantos servidores não tem voz, não tem vez? Às vezes fica acuado. Né? Às vezes quer reclamar, às vezes quer no Ministério Público, mas recebe uma ameaça. Tem servidor que já falou comigo. E pessoas que já estiveram dentro dessa casa. Ou seja, né? Poderia... tem conhecimento, poderia se manifestar também, mas às vezes por questões de, realmente, a pessoa depende, tem que trabalhar, e a gente está trabalhando num local onde todo mundo fica olhando a gente, deixa de lado, você é tratado, né, com desprezo, isso acontece, né? Então essa questão me deixa, é lógico, tem casos que acontecem, é o que já foi. Às vezes tem hora que tem necessidade. Às vezes precisa de fazer uma coisa, não tem um profissional ali na hora para fazer. É diferente. Mas todo dia não. Todo dia eu encontro com um motorista ou outro, pessoas que não tem nada a ver com o motorista dirigindo o carro.
aí para baixo, para cima. Ah, mas está socorrendo a população. Beleza, é isso aí. Se está socorrendo, é uma coisa, tem que fazer mesmo, porque até nós vereadores. Mas uma coisa todo dia, cadê a programação? Cadê o planejamento? É o que eu falo sempre aqui, essa casa teve, voltou todos os projetos que vieram para essa casa para aprovação de cargos, foi aprovado, né, presidente, o Juninho? Todos nós votamos a favor. Então não tem essa desculpa, de que a Câmara não aprova, a Câmara não. Né? Então essa questão, aquelas pessoas que se sentirem prejudicadas, eu estou aí, eu não tenho essa questão comigo, eu estou disposto, eu corro atrás. Se tem uma coisa que eu não tenho medo. Né? Se eu errar também, eu peço desculpa, eu vou reconhecer. Aprendi muito, igual essa semana mesmo chegou muitas supostas irregularidades teriam acontecido. Eu falei assim, não, olha, isso aí não está procedendo, não. Porque eu observei e não aconteceu. E não aconteceu mesmo, por enquanto. Ah, mas teve a conversa. Conversa tem todo dia. Então, se a gente for só ouvindo as coisas, é lógico, a gente tem que prestar atenção. Está acontecendo isso? Então, vou prestar atenção. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. Quanto a esse ofício, presidente, eu vou te falar a verdade, quando eu vejo que o meu papel, né, é questionado, e foi questionado por de todos nós vereadores, questão de prevaricação, realmente, quem sabe às vezes tem uma certa razão, né, mas da minha parte, eu não fujo das minhas responsabilidades, sei das minhas atribuições, nunca fugi, né, nunca fugi. Se eu voto de acordo com a minha consciência, como sempre fiz. Há 15 anos atrás, quase 16, e como faço hoje ainda, como hoje fiz. Então, eu peço que esse ofício seja encaminhado, Igor, por essa casa. Não vou nem fazer requerimento, eu acho que nem tem necessidade, é obrigação nossa, porque senão aí sim, é prevaricação, porque o assunto é sério e grave, e cabe ao órgão competente, se tiver, já que tem a manifestação, que continue isso aí e apure o que tem de apurar e que os responsáveis sejam culpados, ou aquele que apresenta uma denúncia e que não comprove, que também seja responsabilizado pelo que fala. Em parte com o vereador, até porque eu recebi esse ofício, o senhor sabe, presidente, e a primeira pessoa que eu entreguei foi para o secretário de Educação. Então, de agora para frente, a coisa ficou mais séria. Então, tome as providências. Então, o que eu quero dizer, convoque, mande o ofício. É mais do que correto. O ofício. Os órgãos de competência. E convoque ele para dar explicações sobre o processo seletivo, sobre as dúvidas de todos os vereadores, porque assim nós vamos caminhar de forma democrática e atender aquilo que a população espera de nós. Então, é isso aí que eu queria falar e boa noite. Mais alguém? Tem, vamos para ata. Rapidamente, eu já falei tudo que eu gostaria. Depois que a gente fala, né, as pessoas contestam, não tem problema, é democrático. As pessoas vão ouvir e vão chegar à conclusão que queiram. Foi bem explicado aqui por todos os vereadores o ponto de vista de cada um. Mas sobre o que o Zé Adilson falou, não tem como não falar nada. Eu também estou sendo cobrado. E é assim, está aqui representando a população, falamos isso agora, e ao mesmo tempo sendo acusado de cometer um crime de prevaricação. É crime, realmente é crime. Igor, uma hora pode dar uma aula sobre isso aí pra gente. Então, que a mesa tome providência, que não precise um vereador pedir. Que a mesa igual presta as contas aqui e é elogiado por todos os vereadores aqui, que é um trabalho de transparência, que não seja só das contas, seja também dos nossos comportamentos. Então, presidente, eu passo aqui o pedido do vereador Zé Adilson, acho que
também foi nessa linha, eu também. Sim. Acho que isso é muito sério. Então, chame aqui quem tenha que dar esclarecimento, leve isso ao conhecimento do Ministério Público, porque a coisa está ficando séria. Como essa mesa, essa casa sempre pautou pela verdade, pela transparência, então eu acho que o melhor que tem que fazer é convocar o secretário de Educação para que possa dar uma explicação sobre os últimos acontecimentos. Essa é a minha opinião. Vamos para a ata, então. 10 minutinhos.
E o doutor Igor faça a leitura da ata. Tá. Ata com... Ata completa da 7ª reunião ordinária do ano 2024 da Câmara Municipal de Griciano. Aos 9 de maio de 2024, às 19 horas e 34 minutos, no plenário da Câmara Municipal de Griciano, sob a presidência do vereador Ronildo da Toledo, presidente da mesa diretora, foi aberta a 7ª reunião ordinária com quórum regimental. O presidente convidou o senhor Ivalete Carvalho, poder da casa, para levar a presente ata, reunidos os seguintes membros da Casa Legislativa: André Aparecido Ferreira, José Geraldo Ferreira Batista, José Teixeira Rodrigues Júnior, José Adilson Braga Filho, Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, Roberta Cruz de Moura e Vicente Paulo Mazon. Ausente o vereador José Antônio Toledo, mediante justificativa de saúde apresentada hoje. O presidente cumprimentou os setores pela presença, assim como aqueles que assistem para redes sociais, solicitando um minuto de silêncio para a realização da oração. Em seguida, procedeu a leitura da pauta da presente reunião. 1. Tribuna livre. 2. Leituras com votação do projeto de lei número 11. 3. Leituras com votação do projeto de resolução número 5. 4. Indicações. 5. Prestação de contas. 6. Palavra livre. Nesses termos, procedeu em seguida para a ordem do dia. O presidente informou que a tribuna livre foi cancelada pela própria requerente Juliana Magna Martins. O presidente ordenou a leitura, discussão e votação do projeto de lei número 11, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Griciano, que fixa o subsídio do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos secretários municipais para a legislatura 2025-2028 da outras providências. O vereador Marcos entregou o parecer da comissão. O presidente informou que o parecer da comissão é favorável. O projeto foi seguido de votação é próprio unanimidade. O presidente ordenou a leitura, discussão e votação do projeto de resolução número 5, de autoria da mesa diretora da Câmara, que fica o subsídio dos vereadores para a legislatura 2025-2028 da outras providências. O vereador Marcos entregou o parecer da comissão. O presidente Ronildo informou que o parecer da comissão é favorável. O projeto foi seguido de votação e aprovado pelos vereadores Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, Vicente Paulo Mazon, José Geraldo Ferreira Batista, José Adilson Braga Filho, Roberto da Cruz de Moura e José Teixeira Rodrigues Júnior, rejeitado pelo vereador André Aparecido Ferreira. Em seguida, autorizou a leitura das indicações. O vereador André Aparecido Ferreira procedeu à leitura da indicação número 14 de sua autoria, que indica patrulhamento, cascalhamento e limpeza da estrada de Quindiúbas, em direção à residência do Flávio Paixão. O vereador José Teixeira Rodrigues Júnior procedeu à leitura da indicação número 15 de 2024, sua autoria, que indica a intervenção urgente afastamento da rodovia MG 447, sentido Visconde Rio Branco e Griciano. Juninho, aqui eu transcrevi, tá? Toda a indicação, não vou ler toda de novo, não, vou adiantar. Após, o presidente realizou a prestação de contas da Câmara Municipal de Griciano. Procedeu a leitura do relatório contábil dos gastos da Câmara Municipal de Griciano, referente ao mês de maio de 2024. Trata dos gastos com pessoal, serviço, custeio, etc. Alientando que a Câmara Municipal de Griciano fechou o referido mês com valor de R$ 277.515,11 de saldo total. Após os pequenos expedientes, o presidente informou que a palavra está livre para considerações finais dos vereadores. O vereador Vicente Paulo Mazon disse que, reforçando sobre a estrada de Guidoval, precisa passar uma máquina. Estou só reforçando porque já pedi. Está faltando a água, falaram comigo, já fizeram um poço, está fácil, só passar os canos. A água não está aguentando muito. O pessoal lá em cima está reclamando demais. Também a questão do poste, mas será colocado mais para frente. É complicado agora, meu pedido é este. O vereador Marcos Antônio Ribeiro Ferraz disse que parabeniza o presidente pela condução das finanças da casa. Com muito zelo, a gente vê um recurso de R$ 277 mil que será devolvido em aplicação para a nossa população. Queria parabenizar também a administração, que vai inaugurar a primeira obra da Escola Coronel Luiz Coutinho, totalmente reformada e revitalizada. Uma coisa linda, muito bem feita, todos vão ter oportunidade de ver. Com certeza vai trazer frutos bons para a nossa cidade, ficou um lugar maravilhoso. As crianças que vão fazer o uso daquele espaço terão um lugar digno e os profissionais também, como os professores,
como os professores. Parabenizar por essa conquista. É uma conquista de várias pessoas, de toda a administração. Desejo ao amigo José Antônio Pinto, que está passando um momento difícil, fez várias cirurgias. Estive visitando ele, que ele tenha força e coragem. Ele se mantém firme e confiante, vai sair dessa. Também não poderia deixar de manifestar apoio e dor na questão do Rio Grande do Sul, só que não tem coração, não tem sentimento e vê aquelas cenas e não se emociona. Só Deus para reconstruir não só as estruturas, mas as pessoas que estão sendo abaladas. O vereador José Geraldo Ferreira Batista disse que também parabeniza os vereadores que estão conduzindo os trabalhos da casa. Quero também destacar que o município já deu início à vacinação da dengue no posto da Taboa e dizer que a vacina da gripe está liberada para crianças a partir de 6 meses de idade. O José Teixeira Rodrigues Júnior disse que há pouco tempo voltamos a um projeto de lei que depois virou lei, criando cargos de professores para educação especial e também professor de música. Penso no que vou trazer e falar na reunião, porque muitas das vezes são pessoas que pedem a gente representa as pessoas. O primeiro que gostaria de trazer é o assunto do professor de música. Aí a secretária esteve aqui fazendo as denúncias e tudo. Eu citei a questão do professor de música, a partir daquilo o assunto cresceu. O professor era então o Darlan. Muitas mães me procuraram e questionaram por que não entendiam a demissão repentinamente e injustificadamente. Teve uma reunião interna, mas não ficamos sabendo. O Avelino esteve aqui na Câmara Municipal, mas não trouxe nada sobre isso. Quem falou foi a Gislene. A questão do professor de música ter parado nunca veio uma explicação para nós. Eu cobrei a explicação e oficialmente não tive resposta. Me ignorou, como ela costuma fazer comigo. Eu acho que ainda tem um pouco de credibilidade do que eu falo. Vejo uma ignorância do governo municipal e parte da Câmara. Às vezes, o que falo aqui no plenário, muitas vezes é a voz da população, que é um cidadão que pede. Melhoria de estado, por exemplo, é um caso desse. Quando eu falo isso aqui, não tiro da minha própria ideia. Peço para o prefeito dê mais atenção aos casos. A única pessoa que debateu foi o vereador Marcos, inclusive de forma rasa, que ficou pior. Foi o vereador Marcos. Até então, eu tinha falado 3 vezes, sendo a última com a Gislene aqui. Não tive explicação, recebi somente suposição. Suposições sérias sobre a pessoa de professor de música. O menor dos problemas apontado na Câmara foi não ter qualificação para ser professor de música. Sou ouvido do vereador Marcos, mas acho que ele não tinha muitas informações. O prefeito merece muito elogio, mas também... O município não funciona só com gente elogiando. Aconteceu um fato grave aqui, suposições aconteceram. Só queria que as aulas de música continuassem. As aulas pararam em razão de suposições de que o professor teria cometido um ato criminoso, sendo o menor que não tinha qualificação. Então veio o projeto de lei para se organizar a contratação de professor de música para continuidade ao projeto da Gislene. Fiquei feliz, depois de um barulho desse, de muito tempo sem resposta. Veio então um processo seletivo para contratar um professor qualificado e adequado para dar as aulas de música. Qual foi o professor aprovado? O professor Darlan. Depois de passar por tudo que a gente passou, o professor Darlan de Oliveira Lisboa passou no processo seletivo. A interrogação fica ainda maior. Tem coisas que merecem sim elogio. Eu pedi a limpeza do parque e no dia seguinte o maquinário estava limpando. Tem coisas que precisamos abrir os olhos, nem tudo está perfeito, ignorância não nos leva a lugar nenhum. Estou falando para a população inteira. Quando eu cobrei parecia simples, uma justificativa era impossível de ter. Uma justificativa impossível era de capacidade e qualificação para ser professor de música. O professor Darlan foi injustiçado pela administração pública. Durante o tempo que ele deu aula, vi a evolução da minha filha e das colegas dela. É o lindo trabalho sob os nossos olhos, porque era aqui no salão superior. Eu acompanhava e achava lindo. Acho que ele nem espera um pedido de desculpas, mas temos que confiar na pessoa que faz um bom trabalho. O trabalho era bom e vai continuar. Seguindo nessa toada, no mesmo edital, seguindo o projeto que criou as vagas. Criou as vagas professor especial, o prefeito comeu mosca. Deixou passar a oportunidade dos concursos, vai ser cobrado pelo Ministério Público, dormiu no ponto e não incluiu no concurso público. Vai se fazer o processo seletivo. Alguns professores me procuraram, devem estar ouvindo, vão honrar eles. Eles já jogaram a toalha, deixaram de questionar, mas é o papel do vereador fazer isso. Questione sobre os critérios da contratação do professor especial. A forma de critérios criada para selecionar o candidato é completamente questionável. A Secretaria de Educação se posiciona, pede que a Educação as posições sobre isso, do porquê, especialmente, de não valorizar aquele que se especializou na educação especial. Temos professores estritamente especializados na educação especial e que não foram aprovados, e que aparentemente tinham condições de ser. Se privilegiou outros critérios, se privilegiou a educação especial, isso se modifica
todo o resultado do processo seletivo. Acho que devemos ouvir, porque tem pessoas preparadas para falar sobre isso. Mas faço a crítica, como fiz em relação a Darlan. Esses professores que me procuraram, tiveram medo de falar, me colocam à disposição para te ouvir e te representar aqui. Esse é meu questionamento. Para que a Secretaria de Educação se posicione. O secretário já esteve aqui, falou de números e revolução, mas a revolução não acontece. Gostaria de registrar isso, foi um desabafo. Esses resultados trouxeram bastante questionamento. Explique não só para mim, vereador Juninho Teixeira, mas para muitos professores. Essa oportunidade de trabalho foi retirada da mão deles. O vereador Marcos Antônio Ribeiro Ferraz disse que, como fui citado, repito aqui tudo que falei naquela reunião. Repito todas as palavras que eu disse, vou falar para o tópico. Falou em perseguição, essa administração talvez seja a única, e eu tenho 33 anos de serviço público, para mim é a única que nunca perseguiu ninguém. Não há motivo para ter medo. Eu também sou procurado por professores, por pessoas nas ruas, por profissionais, e nunca me falaram isso. Ao contrário, o que a gente escuta é que não há privilégio de perseguições. A gente vê certas manifestações contra a pessoa dele, ele releva. Segundo ponto, a questão do professor de música. Está tentando criar uma coisa que não existe. Quando eu falo que ele não era capacitado, que ele não tinha capacidade para a função, é porque não era. Não existia o cargo de professor de música. Existia cargo de professor primário em pedagogia. Ele não é formado em pedagogia. Ou me mostre que eu peço desculpas. Hoje ocorreu o processo seletivo que foi aprovado nessa casa. O prefeito publicou o processo seletivo e ele passou em primeiro lugar. Nunca falei que ele não é professor de música. Eu falei que ele não é professor de pedagogia, estava irregular e responsável porque colocou ele lá. O prefeito consertou a situação. O prefeito não é responsável por avaliar requisitos dos servidores. Isso é do RH ou do secretário. O prefeito assina a nomeação e exoneração. Volto a afirmar com todas as letras, se ele for professor de pedagogia, eu peço desculpas. O que foi discutido era professor de música, não existia cargo de professor de música. Os 9 vereadores votaram a favor da criação do cargo. Ele veio a passar, parabéns, ele passou dentro do cargo que pode exercer. Ele não passou em cargo de desvio de função, ele estava em desvio de função. O que eu disse sobre o restante é que eu ouvi comentários, eu não afirmei isso está no Ministério Público, está sendo apurado, nós teremos resultados, será falado aqui, com certeza. Outra coisa é a questão do professor. É coisa mais simples. Todo mundo sabe os seus direitos, é uma cidade totalmente politizada, informações correm. Mal saiu da prefeitura e já está na praça. Eu me senti prejudicado, vou no Ministério Público, vou reivindicar, se tiver erro, vai ser jogado no chão. Quem fez errado será penalizado. Não adianta falar, jogar para tentar criar uma coisa que não existe. Ninguém nunca disse que ele não era capaz. Foi falado que ele não tinha diploma de pedagogia. Responsável, sabia que não existia o cargo, eu tenho cuidado em falar, porque aquilo que eu falo, assumo. Aliás, sempre fui muito criticado por isso. Denúncias anônimas, todo dia tem denúncia anônima, parece até brincadeira. O prefeito, em momento algum, privilegia alguém. No concurso, não há ninguém falando de coisas erradas. Tem coisa errada, tem que ser apurado, ainda mais se for grave. Sobre o Avelino, também acho uma pessoa séria, honrado, honesto e correto. Já esteve aqui, deu explicações, na minha visão, acho que falou bastante coisa. A Câmara está aí para isso, convocar ele para esclarecer. Esse é o nosso papel. Esse debate seria mais bonito com a presença dele aqui. Convoque-o para esclarecer. Quanto a mim, digo isso. Momento algum, disse que o professor Dalão não tinha diploma. O que eu disse é que não tinha diploma de pedagogia. Se tivesse, eu primeiro pedir desculpa se ele passou no processo seletivo, o que tem a fazer para parabenizar. Vereador José Adilson Braga Filho. O vereador José Adilson Braga Filho disse que a gente apanha tanta coisa. Vou pegar o gancho na fala do Juninho. Se tiver alguma irregularidade, a culpa não é dele. Se a culpa foi do RH, teve culpa foi do RH do secretário. Mas quem assina também é o prefeito. Mas quem assina é o prefeito. Ele tem que ter conhecimento, tem capacidade para isso. Ele identificou a irregularidade, então tirou. Quem não tem culpa é o profissional. As acusações graves, não vou falar, são graves, assim como para o atual secretário de Educação, mas ninguém falou. 2 pesos, 2 medidas. Passou no processo seletivo, foi convocado e tudo está dentro da lei. Parabéns para ele. Não sei se vai ocupar. Acho que fica até difícil para ele vir para uma cidade como Glicem para trabalhar. Essa casa deve dar espaço para ele. Tem a justiça também. É muito fácil falar que vai na justiça. O processo demora, tem que gastar dinheiro com advogado, é complicado, não é tão simples. O processo não é tão simples assim, demora tanto que a gente desiste. Quem for culpado tem que pagar pelos erros. Sobre o professor de apoio, causa muita estranheza. Faz o concurso, então depois faz o processo seletivo, depois a homologação. Os critérios são estranhos também, não tenho certeza que todos os vereadores recebem reclamações. Acho que não só é o resultado do processo seletivo. A gente vê tanta propaganda de transparência, mas não tem tanta transparência assim não. Tem mérito, reconhecemos, mas não é bem assim mesmo não. Este caso foi grave, votei a favor do processo, do projeto do professor de apoio. Mas fica uma coisa estranha. A alegação de desvio de função não é novidade, tem muito desvio de função na administração.
Tem muito desvio de função, enquanto todo dia desvio de função. Fala que não tem. Chamar a população de idiota. Chegou um ofício daí, secretária falando que vereador está prevaricando. É grave. Todos os vereadores têm ciência disso. Acho que a pessoa tem que se defender. Como tornou público, peço que o presidente encaminhe. Ela falou que todos os vereadores estão prevaricando. Em parte, ela tem razão. Eu, no mínimo, falo 30. O Zezé pode falar uns 10 ou 20. Se for chamados, fomos chamados do Ministério Público, provavelmente ficaríamos calados. É direito. Você está participando do jogo, vamos estar beneficiando, vai ficar calado, entre aspas. Não acontece não só nessa administração, mas assim em todos que participei. Temos 3 vereadores, servidores públicos aqui, todos sofrendo perseguições. Eu fui perseguido? Se formos chamados do Ministério Público, provavelmente ficaremos calados, porque é nosso direito. Estamos... Fomos chamados do Ministério Público, provavelmente a maioria ficará calada, porque é direito. Está participando do jogo, como está beneficiando, vai ficar calado, entre aspas. Isso não acontece. Não acontece só nessa administração, mas sim todos que participei. Temos 3 servidores públicos aqui, todos sofremos perseguições. Eu fui perseguido, o vereador Marcos Zezé foram, nunca pactuei. Quando a gente sofre na pele, a gente sabe como é. O servidor fica coado, às vezes quer ir no Ministério Público, mas recebe ameaça. O servidor tem conhecimento, poderia se manifestar. Às vezes a pessoa precisa trabalhar, então deixa pra lá. Às vezes precisa fazer uma coisa na hora. Às vezes precisa de fazer uma coisa na hora para fazer, então essa fase que eu perdi. Cadê o planejamento? Às vezes precisa fazer uma coisa urgente na hora, então vai lá e faz. Mas todo dia é diferente. Cadê o planejamento? Essa câmera voltou. Todos os projetos, todos a favor. Não pode falar que isso é uma desculpa. Para aqueles que são prejudicados, estou à disposição. Não tenho medo, só errar pelas desculpas. Essa semana chegou supostas irregularidades, eu observei e vi que não aconteceu. Conversa tem todo dia. Quanto ao ofício, quando vejo que meu papel foi questionado por prevaricação, talvez tenha uma certa razão, mas a minha parte não fuge das minhas responsabilidades e atribuições. Voto de acordo com minha consciência, peço que este ofício seja encaminhado para o órgão competente e os responsáveis sejam culpados. Ou aquele que fez a denúncia e não prova também seja responsabilizado. O vereador Marcos Antônio Ribeiro Ferraz disse que também recebi este ofício e entreguei. E a primeira coisa que eu fiz foi entregar para a Secretaria de Educação. Disse para ele tomar as providências, convoque e mande ofício para os órgãos de competência. Convoque para dar explicações sobre o processo seletivo. Assim vamos caminhar de forma democrática. O que a população espera de nós. O vereador José Teixeira Rodrigues Júnior disse que é democrático contestar. Cada um. Não tem como não falar nada. Eu posso pedir do vereador Zé Adilson, acho muito sério, chame aqui, tem que dar esclarecimento. O vereador José Geraldo Ferreira Batista, que como essa casa sempre se pautou
sempre se pautou pela transparência e honestidade, essa casa deve convocar o secretário. Nada mais havendo. O presidente Unildo José Toledo encerrou a presente reunião às 21 horas e 15 minutos. Para constar, eu, Igor Andrade Carvalho, procurador jurídico da casa, lavoro o presente ato, que vai devidamente assinado nos termos regimentais, após aprovado em plenário no dia 9 de maio de 2024. Obrigado, doutor Igor. A ata está em discussão. A ata está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. A ata foi aprovada. Desejo uma boa noite a todos. Assim declaro encerrada a 7ª reunião ordinária de 2024. E a nossa próxima reunião será dia 23/5/2024.